Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução. Desta vez vamos resolver o exame de Biologia de 2018 do Instituto Superior de Ciências de Saúde, o famoso ICISA. A recomendação para que você possa compreender da melhor maneira a resolução deste exame, tenha consigo aí o caderno e caneta e tenha consigo o exame para poder acompanhar e para poder perceber a resolução. Ok? Então, sem perdermos tempo, vamos para o que nos interessa. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Pergunta número 1. O esquema ao lado apresenta um modelo do mosaico fluido, que atualmente é o mais aceito para a membrana celular, né? Você sabe que a estrutura da membrana plasmática ela foi descoberta por Singer e Coulson e ela é conhecida como modelo do mosaico fluido, né? Você sabe que a membrana plasmática é formada por duas camadas de lípidos, por uma bicamada lipídica e que estão incrustados nessas camadas moléculas de proteínas. Então, indicado pelo número 1, nós temos aí a proteína. Por isso, a opção correta para a pergunta número 1 é a opção C. É a opção C. Opção C. Opção C que está certo, pergunta número 1. Pergunta 2 diz assim. Assinala a alternativa que contém dois mecanismos que ocorrem espontaneamente, sem consumo significativo de energia, e que ao final levam dois meios separados por uma membrana à isotonia, né? Nós sabemos que existem dois tipos de transporte. Existe o que nós chamamos de transporte passivo e o que nós chamamos de transporte ativo. O transporte passivo é aquele tipo de transporte que ocorre sem gasto de energia. No transporte passivo, temos dois processos básicos que ocorrem, que é a difusão e a osmose. A difusão também que pode ocorrer pode ocorrer de duas maneiras, a partir da difusão simples e difusão facilitada. Então, é só fixar o seguinte: transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Ocorre sem gasto de energia, ou seja, ocorre a favor do gradiente de concentração, ocorre de forma espontânea. E depois temos o transporte ativo, que ocorre com gasto de energia, que não ocorre de forma espontânea, ocorre contra o gradiente de concentração. Aqui quer um processo que ocorre sem dois processos que ocorrem sem gasto de energia e de forma espontânea. Então, a opção correta para a pergunta número 2 é a opção A. Pergunta número 3 diz assim. Na hipótese heterotrófica da origem dos seres vivos, o processo metabólico de obtenção de energia é. A hipótese heterotrófica ela foi defendida por dois cientistas, o Oparin e o Haldane. Segundo eles, na Terra primitiva não existia oxigênio. Logo, os seres vivos que teriam surgido naquele momento eram seres anaeróbios, eram seres que viviam na ausência de oxigênio, por um processo metabólico de obtenção de energia que nós chamamos de fermentação. Logo, para a pergunta 3, a opção correta é a opção A. Pergunta número 4 diz assim. Em que situação o indivíduo tem maior capacidade de consumo de lípidos? O indivíduo possui maior capacidade de consumo de lípidos quando faz exercício moderado. O exercício moderado faz com que haja quebra de gorduras que são armazenadas nas células adiposas. Não sei se você sabe, existe um tipo de tecido chamado tecido conjuntivo adiposo. É nesse tecido onde ocorre o armazenamento de gorduras. E para que haja quebra, haja o processo de catabolismo, que é degradação das gorduras ao nível do corpo, as pessoas devem fazer o exercício moderado para queimar de forma lenta os lípidos. Logo, a opção correta para a pergunta 4 é a opção C. Sim, relativamente ao processo osmótico, indique a opção correta. A linha A diz assim: a passagem do soluto através da membrana para o meio hipertônico
Para esta pergunta número 5, a opção correta é C, que diz assim: o solvente se move do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós sabemos, existe um processo de transporte passivo que nós chamamos de osmose, onde a água, que é o solvente, vai se mover do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que nós chamamos de meio hipertônico. Daí, aqui a opção correta para a pergunta número 5 é a opção C. 6 diz assim: no coração humano, a válvula tricúspide localiza-se entre... Você sabe que o coração ele é dividido em 4 partes. Nós sabemos que o coração humano é formado por 2 aurículas e é formado também por 2 ventrículos. É só imaginar que o coração está mais ou menos assim. Vamos imaginar que o coração está mais ou menos assim. Ele está dividido em 4 partes. Temos aqui a aurícula direita, aqui temos a aurícula esquerda, aqui temos o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito. A separação entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo é feita através de uma válvula, que nós chamamos de válvula bicúspide ou válvula mitral. A válvula bicúspide ou a válvula mitral vai separar a aurícula esquerda do ventrículo esquerdo. Teremos aqui a separação da aurícula direita do ventrículo direito vai ser feita a partir da válvula tricúspide. Então, a válvula tricúspide tem como função separar a aurícula direita do ventrículo direito. Logo, para a pergunta número 6, a opção correta é a opção A, que diz que separa o átrio direito. Átrio mesmo, quer dizer aurícula. Átrio direito e o ventrículo direito. Pergunta 6, opção A. Opção A. Vamos para a pergunta número 7. Diz assim: no homem, a digestão dos hidratos de carbono ocorre. Quando nós falamos de hidratos de carbono, estamos a falar de carboidratos. Estamos a falar de açúcares, não é? A digestão de hidratos de carbono inicia ao nível da boca, onde ao nível da boca vai ocorrer a digestão do amido. Você sabe que o amido é um polissacarídeo muito grande. É uma molécula muito grande formada por várias moléculas de glicose. Quando ocorre a degradação do amido, o amido vai se transformar em uma molécula formada por 2 monossacarídeos. É uma molécula formada por 2 moléculas de glicose. Essa molécula, que é formada por 2 glicoses, nós chamamos de maltose. A maltose, por sua vez, vai ser degradada ao nível do duodeno. Você sabe que o duodeno é a porção inicial. É a porção inicial do intestino delgado. É lá onde vai ser concluída o processo de digestão. Então, a digestão de hidratos de carbono ou de carboidratos vai ocorrer ao nível da boca e também ao nível do intestino delgado. Logo, a opção correta para a pergunta número 7 é a opção C. É a opção C. Depois, vamos para a pergunta a seguir. A pergunta a seguir é número 8. Diz assim: o componente celular esquematizado ao lado é encontrado. Primeiro, você precisa, para poder responder essa pergunta, conhecer a estrutura dos organelos celulares. Sem conhecer a estrutura dos organelos celulares, é muito difícil resolver esse tipo de questão. O esquema que está aí ao lado à direita, nós chamamos de mitocôndria. E a mitocôndria está presente em células eucarióticas. Ou seja, tanto em célula eucariótica animal, assim como em célula eucariótica vegetal. Então, aí a opção correta para a pergunta número 8 é a opção D. Opção D. Vamos para a pergunta 9. Diz assim: célula diploide é aquela em que, quando nós falamos de célula diploide,
Estamos a falar de uma célula que apresenta como cariótipo 2N. N significa haploide. Então, 2N é o mesmo que dizer 2 conjunto haploide. Logo, uma célula diploide é formado por 2 conjuntos haploides. Então, a opção correta para esta pergunta é a opção B. Pergunta 10 diz assim: o ciclo celular compreende ao processo básico de formação de novas células. Assim, ele inclui a mitose e a interfase. Assinala a opção que indica corretamente a sequência natural dos períodos do ciclo celular. O ciclo celular, ele vai ocorrer basicamente em duas fases. Nós temos a fase, teremos aqui o ciclo celular, é ser formada por uma fase que nós chamamos de interfase, uma etapa que chama-se interfase, e a etapa da divisão celular. Na interfase, nós vamos ter a fase da G1, depois vamos ter a fase S e temos a fase da G2. Então, podemos dizer que o ciclo vai ser G1, S, G2 e divisão celular. Logo, a opção correta que indica esta sequência, G1 é 1, G2 é 4, G1 é 1, depois segue-se a segunda fase, que é S. S é indicado pelo número 3, depois G2 é indicado pelo número 4 e depois a divisão celular é indicada pelo número 2. A opção correta para a pergunta número 10 é a opção D. Depois vamos para a pergunta 11. Diz assim: a função de transporte no interior da célula é exercida o organelo celular que é responsável pelo transporte de substância é o retículo endoplasmático. Logo, a opção correta para a pergunta número 11 é a opção C. Pergunta 12 diz assim: uma célula somática que tem 4 cromossomas, ao se dividir, apresenta, na metáfase, dentro dos seres vivos ou dentro dos organismos, existem 2 tipos de células básicas, né? Existe o que nós chamamos de células somáticas, existe o que nós chamamos de células germinativas. As células somáticas são aquelas células, a maior parte das células que existem num ser vivo. Por exemplo, no nosso organismo, a maior parte das células comuns nós chamamos de células somáticas. E depois teremos um grupo de células que chamamos de células germinativas. As células germinativas são aquelas que são responsáveis por formar os gâmetas. Então, as células somáticas serão células diploides. Essas células diploides, na etapa da metafase, vão possuir 4 cromossomas distintos, cada um com 2 cromatídeos. Você sabe que um cromossoma ele é formado por 2 cromatídeos. Então, aí, a opção correta para a pergunta 12 é a opção B. Pergunta 13. Avançando, né? Se está a gostar da resolução, não se esqueça de subscrever-se no canal Exames de Admissão Moçambique CPE. Ative o sininho das notificações e coloque um like. Partilhe este vídeo para mais colegas, para mais conhecidos, para pessoas que vão fazer, para estudantes que vão fazer os exames de admissão no Instituto Superior de Ciência de Saúde, que nós chamamos de ICISA. E também, se tiver uma pergunta que não terá percebido, coloque nos comentários que nós teremos todo o gosto para poder responder a sua pergunta. A nossa missão é satisfazer, é esclarecer as suas dúvidas para que você se torne um estudante melhor informado para poder bater os exames de admissão. Então, nós vamos para a pergunta número 13, que diz assim: na figura ao lado está representada uma das fases da mitose. A fase logo a seguir é a... Primeiro, na figura ao lado, nós conseguimos ver que os cromossomas estão alinhados no polo equatorial.
Os cromossomas estarão alinhados no plano equatorial. Estarão ligados às fibras do fuso acromático. Esta etapa, onde os cromossomas estarão alinhados no polo equatorial, é a etapa da metafase. E a etapa a seguir, que é a etapa que vem depois da metafase, nós chamamos de anafase. Logo, a opção correta para a pergunta 13 é a opção D. Pergunta número 14 diz assim: os esquemas 1 e 2, mostrados abaixo, representam estágios funcionais do núcleo celular. Estão relacionados com a divisão celular. Ele nos permite afirmar que 1. O processo 1 ocorre na mitose e o processo 2 ocorre na meiose. Uma das formas de você diferenciar uma célula que está a realizar a mitose e uma célula que está a realizar a meiose é que as células que realizam a mitose não estarão duplicados. Ou seja, você vai ter ao nível da metafase, por exemplo, os cromossomas assim. Um cromossoma de cada vez. Enquanto na meiose, os cromossomas estarão duplicados. Então, quando você tem cromossomas duplicados, cromossomas que estão 2 a 2, trata-se de meiose. Quando os cromossomas estão um cromossoma de cada vez, trata-se de mitose. É por isso que 1 está certo. 2 diz assim: tanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meiose. Nós sabemos que o processo 1 vai ocorrer na mitose, aí vai ocorrer o quê? A separação dos cromatídeos irmãos para os polos opostos, na fase da anafase, na etapa da anafase. A separação dos cromatídeos irmãos para os polos opostos e divisão do centrômero, esse processo vai se repetir na meiose 2. Então, mitose e meiose 2 não há ali muita diferença. Logo, a afirmação 2 está certo. 3 dias, os processos 1 e 2 ocorrem tanto na meiose quanto na mitose. Isso não é verdade. O processo 1 e 2 pode ocorrer na meiose, mas nunca o processo 2 vai ocorrer na mitose. Logo, as afirmações corretas é 1 e 2. 1 e 2 são verdadeiras. Logo, a opção correta para a pergunta 14 é a opção C. Ok, pergunta 15 diz assim: o número diploide de cromossomas de uma certa espécie é 40. Assinalar a alternativa que indique, respectivamente, o número de cromossomas encontrados nos espermatogônios, ovogônios, espermatídeos e ovotídeos, não é? Quero acreditar que você tem um pouco de noção ou estudou o que nós chamamos de gametogênese. Você sabe que a gametogênese é o processo de formação dos gametos. A gametogênese, ela pode ser gametogênese masculina, que é um processo que nós chamamos de espermatogênese, e pode ser gametogênese feminina, que é um processo que nós chamamos de ovogênese. Na gametogênese masculina, as primeiras células primordiais, são chamadas de espermatócitos, e depois vão formar o que nós chamamos de espermatogônias, que serão células diploides. E isso acontece ao nível da ovogênese, onde células primordiais vão formar o que nós chamamos de ovócitos e depois vão formar o que nós chamamos de ovogônios. Então, espermatogônios e ovogônios são células diploides. Então, se esse indivíduo apresentar um número diploide igual a 40, temos um indivíduo que tem número diploide igual a 40, nós sabemos que na mitose, uma célula se divide formando duas com o mesmo número de cromossomas. As células que serão formadas aqui vão ter também o mesmo número de cromossomas, que é 40. Então, nessa espécie, o número de ovogônias, o número de cromossomas de ovogônias e também de espermatogônias vai ser 40. Enquanto espermatídeos e ovotídeos são formados quando ocorre a meiose. Nós sabemos que na meiose, uma célula diploide vai originar 4 células filhas ploides. Se uma célula diploide tem 40 cromossomas, as células filhas vão ter 20 cromossomas cada.
Logo, a opção correta para a pergunta 15 é a opção B. 16 diz assim: numa maternidade, 4 bebês foram acidentalmente misturados. Sabe-se que os bebês são do tipo A. Os 4 bebês, o primeiro bebê é do tipo sanguíneo A, o segundo B, o terceiro AB, o outro O. Determinam-se os tipos AB dos 4 pares de progenitores, sendo a linha A, temos esses progenitores AB e O. A linha B, nós temos aqui AO, e a linha C, teremos aqui A mais AB, e a linha D, nós teremos OO. Ok, vamos cruzar. Nós sabemos o genótipo, aqui nós teremos o fenótipo. O fenótipo são as características observáveis de um indivíduo. Entretanto, nós conseguimos ver que esses indivíduos são do grupo A, B, AB e O. E qual é o genótipo desses indivíduos? Vamos para o genótipo. O genótipo do indivíduo do grupo A pode ser AA ou AO. O genótipo do indivíduo do grupo B pode ser BB ou BO. O genótipo do indivíduo do grupo AB é AB, do indivíduo do grupo O é OO. Vamos cruzar aqui este casal formado do indivíduo do grupo AB e grupo O. Lembrando que o genótipo do indivíduo do grupo AB é AB. É só colocar aqui a cruzar com o indivíduo do grupo O, que é OO. No cruzamento, fazemos este com este, vai dar AO. Este com este vai dar AO. Este com este vai dar BO. E este com este vai dar BO. Então, aqui, conseguimos ver que neste primeiro casal, este primeiro casal tem possibilidade de gerar filhos do grupo A e filhos do grupo B. Vamos para o segundo casal indicado na linha B. Este casal aqui, o indivíduo do grupo A, há duas possibilidades. Ele pode ser AA, homozigote, e pode ser AO, heterozigote. Então, aqui há duas possibilidades de cruzamento. Vamos cruzar quando o indivíduo do grupo A é AA, homozigote. E depois AO quando é heterozigote. Vamos lá. AA e OO. Aqui vamos ter AO. Aqui teremos AO. Aqui teremos AO. E aqui teremos AO. Nesta primeira possibilidade, todos os indivíduos serão do grupo A. Vamos para a segunda possibilidade neste casal, quando o indivíduo do grupo A é heterozigótico. Teremos aqui AO a cruzar com OO. Teremos AO, este aqui AO, e teremos aqui OO, e teremos aqui OO. Este casal tem possibilidade de ter um filho do grupo A e possibilidade de ter um filho do grupo O. Vamos para estes dois casais aqui. Temos o indivíduo do grupo A. O indivíduo do grupo A, conforme dissemos, ele pode ser homozigótico e pode ser heterozigótico. Vamos para a primeira possibilidade, quando ele é homozigótico. Vamos ter indivíduo do grupo A cruzar com o indivíduo do grupo B. Teremos AA aqui, este com este é AB, este com este AA e este com este AB. Assim. Vamos para outra possibilidade, quando o indivíduo do grupo A é heterozigótico. Então, aqui teremos, quando o indivíduo é AO, a cruzar com AB. Então, teremos aqui AA, teremos aqui AB, teremos aqui AO, e depois, por fim, teremos o indivíduo BO, assim. Então, aqui há a possibilidade de gerar um indivíduo do grupo A, indivíduo do grupo AB, aqui indivíduo do grupo A e aqui indivíduo do grupo B. Aqui é indivíduo do grupo AB, aqui AB, indivíduo do grupo A aqui, indivíduo do grupo A aqui. Vamos para esta possibilidade quando o indivíduo é do grupo O.
Quando o indivíduo é do grupo O, nós sabemos que o genótipo do indivíduo do grupo O é este aqui, não é? É OO. Aqui somente vamos ter 100% indivíduos do grupo O, no tal cruzamento. Então aqui, lendo a pergunta, indique qual bebê pertence a qual par de progenitores. Vamos agora. O primeiro bebê, que é o indivíduo do grupo A, este primeiro casal aqui pode ter um filho do grupo A e ter um filho do grupo B. Nós sabemos que o último casal vai ter um filho do grupo O. Logo, o quarto bebê é do grupo O. O quarto bebê é do grupo O. Então, vai ser filho do casal indicado pela linha D. Este aqui é o quarto bebê. E depois, conseguimos ver que o bebê aqui, o único casal que é capaz de gerar um indivíduo do grupo AB é o casal indicado pela linha C. No casal indicado pela linha C, conseguimos ver que este casal pode gerar um filho do grupo AB e um filho do grupo AB. Então, pela linha C, nós temos um indivíduo do grupo AB é filho do terceiro casal indicado pela linha C. Na linha B, só conseguimos ver que aqui a geração do indivíduo do grupo A e a geração do indivíduo do grupo O. Então, nós já sabemos que o quarto bebê é filho do último casal. Logo, o primeiro bebê, que é o bebê do grupo A, só pode ser filho do casal indicado pelo número 2. Logo, este casal aqui, indicado pela linha A, pode gerar o indivíduo do grupo A e o indivíduo do grupo B, né? Entretanto, aqui resta um bebê sem pais. Então, o único casal que poderia gerar um filho do grupo B, teria a possibilidade, é o casal indicado pelo número 1. Daí, a opção correta para a pergunta número 16 é a linha D. A linha D. 17 diz assim: na metafase 2 da meiose no homem, existe o que nós chamamos de 46 cromossomos. Por isso, 17, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para 18. A região do trato intestinal responsável pela absorção dos alimentos no homem, você sabe que é o intestino delgado. Pergunta 18, a opção correta é a opção B. Pergunta 19. Qual das respostas abaixo é certa quanto à possibilidade de contrair-se o vírus da HIV-Sida, não é? A linha A, claro que não é feitiço, né? Mas sim, a opção correta é a opção C. Instrumentos cortantes. Instrumentos cortantes, a opção correta é sim. Pergunta 20. A clavícula articula-se aos seguintes ossos. A clavícula, ela vai se articular... A clavícula geralmente se encontra ao nível da cintura. Ela vai se articular com o externo e a escápula. A escápula tem outro nome denominado de omoplata, né? Esses são os ossos. Então a opção correta para a pergunta 20 é a opção D. 21. Ok, pergunta 21 diz assim: qual das seguintes funções não é exercida pela pele? A pele protege contra agentes infecciosos, regula a temperatura e também tem a função de recepção de sensações, né? A única opção que não tem nada a ver com a pele é a opção D, produção de hormonas reguladoras. Pergunta 21, a opção correta é D. Pergunta 22 diz o seguinte: qual das seguintes sequências está na ordem correta? Primeiro é filho, ordem, classe, família e gênero. A opção correta para a pergunta 22 é a opção A. Vamos para a 23. Diz o seguinte: a omoplata ou a escápula do corpo humano
de acordo com a sua forma, pode ser classificada como um osso chato. A omoplata é um osso chato. Daí para a pergunta 23 é a opção A. Pergunta 24 diz assim: o nível hormonal do ciclo ovárico é controlado. O ciclo ovárico vai ser controlado por hormonas que serão produzidas ao nível dos ovários. Essas hormonas, estamos a falar, que são produzidas no ovário na mulher, estamos a falar de estrogênio e progesterona. E também será controlado por duas hormonas que são produzidas na hipófise, que é a hormona luteinizante, LH, e a hormona folículo estimulante, FSH. Daí que a opção correta para a pergunta 24 é a opção D. 25. Diz assim: a cintura pélvica está ligada. A cintura pélvica estará ligada aos membros inferiores. Estará ligada ao nível dos membros inferiores. Logo, a opção correta para a pergunta 25 é a opção C. 26. Os organismos protistas são seres. Os organismos do reino protista podem ser unicelulares, no caso dos protozoários, podem ser também unicelulares ou pluricelulares, no caso das algas. No caso dos protozoários, não realizam a fotossíntese, as algas realizam a fotossíntese. Logo, a opção correta é a opção D, que diz unicelulares com núcleo verdadeiro com ou sem fotossíntese. A opção correta é D, para a pergunta 26. Pergunta 27 diz assim: na formação da urina, a fase da reabsorção ocorre, a fase da reabsorção vai ocorrer ao nível do túbulo contorcido proximal no tubo renal de Ansa, que é a opção correta, que é a opção A. Pergunta 27 é A. 28. Na pequena circulação, o sangue segue a seguinte trajetória. Na pequena circulação, o sangue sai do coração, vai para os pulmões e volta para o coração. Logo, a opção correta é a opção D, para a pergunta 28. Pergunta 29. As células responsáveis pela coagulação do sangue são? As células que são responsáveis pela coagulação do sangue nós chamamos de plaquetas. Então, aí a opção correta para a pergunta 29 é a opção D. 30. A primeira doença dos animais atribuída a um vírus foi: o mundo descobriu a existência de vírus e conseguiu diagnosticar uma doença pela primeira vez a partir de uma doença que nós chamamos de febre aftosa. Então, a febre aftosa foi a primeira doença de animais que foi atribuída a um vírus, que está indicada pela linha B. 31. Por causa da sua evolução cultural, o homem deixou de ser considerado mamífero. Claro, somos mamíferos. Primata, claro, não vai mudar. Vertebrados também não vai mudar. Logo, aí nenhuma das alternativas corretas. Logo, pergunta 31, a opção correta é D. 32 diz assim: no estômago atuam os seguintes sucos digestivos. Ao nível do estômago, as paredes do estômago vão produzir um suco digestivo que nós chamamos de suco gástrico. No caso, o suco gástrico é formado por ácido clorídrico e é formado por uma enzima que vai digerir proteínas que nós chamamos de pepsina. Então, para esta pergunta, a opção correta para 32 é a opção D. 33 diz assim: sobre o esqueleto dos insetos, pode afirmar-se que o esqueleto dos insetos, nós chamamos de exoesqueleto, porque é um esqueleto externo, é formado por um polissacarídeo que nós chamamos de quitina. Então, o esqueleto dos insetos ele é quitinoso. Logo, a opção correta para a pergunta 33 é a opção D. Pergunta 34 diz assim: o coração é formado pelo tecido muscular estriado, está dividido. O coração humano, conforme nós vimos, está dividido em 4 cavidades ou em 4 compartimentos. No caso, vai apresentar 2 aurículas, que é a aurícula esquerda e a aurícula direita, e vai apresentar 2 ventrículos, que no caso é o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Logo, a opção correta para 34 é a opção C. Pergunta 35 diz assim: o sangue rico em oxigênio entra no coração através da... O sangue rico em oxigênio vai entrar, na circulação sanguínea, você precisa perceber o seguinte: o sangue entra no coração a partir das aurículas e o sangue sai do coração a partir dos ventrículos.
O sangue rico em oxigênio sempre vai entrar no coração a partir da aurícula esquerda e sai a partir do ventrículo esquerdo. O sangue rico em dióxido de carbono sai a partir da aurícula direita e sai pelo ventrículo direito. Então, o sangue rico em oxigênio sempre vai entrar no coração a partir da aurícula esquerda. Logo, a opção correta para a pergunta 35 é a opção A. 36 diz o seguinte: a visão binocular é típica das aves. As aves têm a visão binocular, que é indicado na opção B. No sistema reprodutor masculino, pergunta 37, diz assim: a produção de espermatozoides vai ocorrer ao nível dos testículos. Está indicado pela alternativa D. Pergunta 38 diz assim: o sistema nervoso central é constituído, você sabe que o sistema nervoso central vai ser constituído pelo encéfalo e também pela medula espinhal. Logo, a opção correta para a pergunta 38 é a opção A. 39 é genética, temos que cruzar. Antes de continuar com a resolução, não se esqueça de se inscrever no canal Exame da Admissão Moçambique CPE, ative o sininho das notificações e siga a nossa página. E pode deixar o seu comentário e não esqueça de comentar, de colocar um like e partilhar este vídeo. Vamos para a pergunta 39. Pergunta 39 diz o seguinte: uma mulher portadora do gene de daltonismo, a mulher portadora do gene de daltonismo apresenta um alelo dominante no cromossoma X e um alelo recessivo. Casa-se com o homem normal. O homem normal apresenta o alelo dominante no cromossoma X e Y. Qual é o resultado esperado quanto às filhas do casal? Então aqui vamos colocar isto aqui no quadro de Punnett. No quadro de Punnett. Aqui vamos colocar o símbolo do macho, aqui o símbolo da fêmea. Aqui onde tem o símbolo de macho, vamos colocar os alelos, no caso, os gametas do macho, que é X, D maiúsculo e Y. Aqui no símbolo da fêmea, vamos colocar o alelo dominante no cromossoma X e o alelo recessivo no cromossoma X. Depois é só cruzar, é só juntar. XD maiúsculo, XD maiúsculo, XD maiúsculo com Y, XD maiúsculo com XD minúsculo e XD minúsculo com Y. Nós temos isso. E depois aqui, uma vez que aqui, deste lado, temos dois indivíduos do sexo masculino, aqui dois indivíduos do sexo feminino, cada sítio aqui vai contar como se fosse 50%. Então aqui dizem qual é o resultado esperado quanto às filhas. As filhas são esses que apresentam os dois cromossomas iguais, cromossoma X. Então aqui podemos ver que essa mulher aqui é 50% mulher normal, porque apresenta dois alelos dominantes. Este aqui apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Logo, é portador do alelo recessivo, que é causador do daltonismo. Então, teremos 50% mulher portadora. Então, aí, a opção correta para a pergunta 39 é a opção B. Pergunta 40 diz assim: a secreção de progesterona diminui acentuadamente no ciclo ovárico porque o corpo amarelo degenera. Logo, pergunta 40, a opção correta é A. Se gostou da resolução breve, coloca o like, partilha para mais colegas, para mais pessoas, siga as nossas páginas, Projeto Medicina, CPE e boa sorte nos teus exames. Se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato, nós teremos todo o gosto em poder te ajudar. Eu sou o professor Edivaldo Chiotti, estou aqui para te ajudar. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421.
CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.